Estamos de volta e neste programa a gente está conversando com o médico gastroenterologista Mauro Giacomi e com a nutricionista Caroline Possato sobre obesidade e desnutrição. E eu continuo esperando a tua participação pelo WhatsApp 31 99642 8473. Gente, eu queria saber então a respeito da questão emocional. A gente está falando de todos os fatores sociais, mas como o senhor mesmo lembrou, é uma doença multifatorial e, como tal, a questão psicológica deve afetar muito, né? Qual que é a realidade? Olha, quando eu converso com todos os meus pacientes, eu costumo falar que tem 5 coisas importantes. Primeiro, favorecer o gasto energético diário, então a gente tem que mudar os hábitos. E do ponto de vista dietético, tem 4 coisas que nós temos que controlar. A quantidade de comida, o excesso de fome, tá certo? Fazer escolhas nutricionais adequadas, né? E por último, conter a compulsão alimentar. O que nós chamamos de compulsão? São hábitos alimentares excessivos que nós temos, mesmo sem estar com fome. O que acontece? Por exemplo, eu estou estressado e como, é comum demais, né? Eu estou triste, deprimido e como. Ou eu, mesmo sem estar com fome, eu tenho o hábito de comer muito algo que eu goste demais, sem controle. Doce, às vezes o álcool, que também é calórico, que a pessoa às vezes torna isso uma rotina frequente, né? Então, essa parte emocional, ela sempre está em algum grau envolvida quando a pessoa está obesa, tá certo? Ou ela pode surgir quando você priva a pessoa da alimentação. Porque o alimento, ele tem um lado de prazer, ou seja, de liberar endorfina, que é aquela substância que dá alegria e prazer para a gente, que nos faz realmente, quando estamos deprimidos, deixar de ficar assim, ficar mais alegre quando como. Mas não é bom para a saúde, principalmente para o obeso, né? Então, este lado, ele tem que ser tratado. Então, aí entra a parte de terapia. Às vezes, se a pessoa tem um distúrbio, como eu disse, por exemplo, de estresse, ansiedade, tratar isso com medicamentos para essa parte. Então, o controle emocional, ele é muito importante no resultado do tratamento da obesidade. Se a pessoa se nega que existe esse componente, aí fica bem difícil com qualquer outra coisa, cirurgia, nutrição, você cuidar desse paciente. Sim, é porque o que se percebe entre muitos pacientes é que as pessoas gostam de comer, Sim. né? Isso significa que talvez a questão emocional foi ao nutricionista, fez o controle médico, melhor procedimento possível, às vezes até no caso de uma cirurgia, e existe esse reganho. Então, quando acontece isso, tem alguma coisa que não está... tem um fio solto ali. Todos esses procedimentos hoje, da cirurgia bariátrica, procedimentos endoscópicos de emagrecimento e também o tratamento médico, nutricional, se ele não estiver junto com a parte emocional de suporte para o paciente, ele não vai conseguir resolver de maneira contínua para o resto da vida o problema dele de obesidade. Eu costumo dizer que uma vez com sobrepeso e obesidade, a pessoa tem que entender que essa vigilância ela tem que ser eterna. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa no imediatismo, faz um procedimento ou médico, ou usa um medicamento, e aí você abafa aquilo ali, né? Consegue ter o emagrecimento, mas você não consegue sustentar esse emagrecimento. Hoje a gente percebe, eu fico muito assustada na verdade no consultório, que às vezes eu pergunto para o paciente assim, você sabe a diferença entre fome e apetite? As pessoas não sabem, a maioria não sabe, ela não sabe classificar o grau da fome dela. Às vezes ela fala, eu como, eu não sinto fome. Como assim você não sente fome, né? Então ela não está conectada àqueles sinais internos dela de fome, saciedade. A afetividade na alimentação lá é importante, a gente não pode deixar de observar isso. Mas é importante esse acompanhamento ser multidisciplinar e a pessoa ter essa percepção de que ela é agente do processo e ela precisa se entregar para o tratamento de uma forma contínua e que vai ser duradoura. E como que é esse caminho da pessoa? Eu acredito que tenham vários fatores, né? A pessoa que se incomoda ao primeiro sinal, percebe ao primeiro sinal e já corre para o médico, já corre para a nutricionista. É ao contrário daquilo que o senhor falou, né? A pessoa que nega aquele problema e que fica difícil. Mas, normalmente, na vivência de vocês, o que é mais comum, assim? O que você percebe mais no seu dia a dia no consultório? A pessoa já busca
ou ela só busca na hora que já não tem mais jeito? Muitas vezes ela já passou por vários profissionais, porque às vezes acredita que é o profissional que vai emagrecê-la, né? E não é assim. O profissional pode ser bom, pode ser mediano. Se a pessoa não quer, ela não vai se dedicar ao tratamento, né? Um tratamento a pessoa tem que entender que é a longo prazo. Então, essa percepção tem que partir da pessoa. E muitas vezes aquela pessoa que já buscou vários tipos de procedimento, várias alternativas, ou já passou uma infância conturbada e foi privada de alimento na infância, que é ruim, ela já criou um pré-conceito ali, ela cresceu sofrendo. Então, o apoio psicológico nessa hora ele é muito importante. As pessoas não sabem diferenciar, né? Se o meu corpo está cansado, o que eu posso dar para ele ao invés de comida? E a gente não faz essa pergunta no dia a dia, mas você precisa fazer. É por fome que eu estou comendo, ou é porque aconteceu alguma coisa no meu trabalho, eu estou chateada e eu estou bebendo ou eu estou comendo? Então, essa percepção, se a pessoa não tem ou não começa a desenvolver, que é um exercício, né? E tem um discurso muito difícil. comum, né? Eu mereço. Hoje eu mereço por causa disso. Você sempre merece, né? Você sempre vai merecer. Mas você merece também ter uma boa saúde, né? E às vezes se abdicar de uma coisa, você nem queria tanto. Você não estava com fome, a comida não vai fugir dali. Você pode apreciar com mais sabor, né? Então são trabalhos que são feitos e a pessoa precisa entender isso. Ela precisa fazer parte do processo para mudar, senão ela não consegue mudar. O contrário também acontece, a pessoa que acha que está numa situação que já precisa de um procedimento cirúrgico, procura e, na verdade, é uma questão mais simples, que se talvez ela fizer uma reeducação alimentar, ela consegue reverter aquele quadro? Sim, às vezes alguns pacientes eles nos procuram querendo fazer uma cirurgia bariátrica com um índice baixo, até só sobrepeso, nem tão obesos, nem obeso leve, né? Então é importante orientar dos riscos desses procedimentos, que eles são indicados para obesidade severa, né? Grau 3, ou seja, pacientes que estão com IMC acima de 40 ou 35, quando tem alguma outra comorbidade relacionada à obesidade. E o que eu acho engraçado, Ana, assim, é que o obeso, em geral, a não ser que ele atinja um grau muito sério de obesidade, como obesidade severa, ele nunca acha que ele está doente. Ele não enxerga a obesidade como uma doença. E quando ele enxerga, em geral, ele acha que ela vai ter tratamento e cura assim, instantânea. Então, o obeso, mas assim, é um pouco, o diabético, ele quando fica diabético, ele já percebe que ele vai ter que se cuidar o resto da vida. Para o obeso, não. E é um conceito que hoje, nós profissionais de saúde estamos cada vez mais tentando trazer para o paciente. Ou seja, uma vez que ele está obeso em qualquer nível, ele vai tratar, vai chegar no peso mais próximo do ideal possível, e a partir daí ele tem que continuar fazendo tudo o que fez para emagrecer, para se manter naquele peso, porque os hábitos que ele adquiriu para se tornar obeso, eles vão assombrá-lo durante muito tempo. As condições genéticas que ele carrega consigo, elas não vão sumir, né? Então, o que ele fez de mudança de hábito e tratamento para perder peso, ele vai ter que fazer para cuidar. Ele continua como obeso, porém está no peso próximo ao ideal, né? Então, isso é que eu tento trazer de mensagem, ou seja, vamos cuidar, emagrecer e vamos, depois disso, cuidar para manter. E as pessoas estão ficando obesas cada vez mais cedo? Sim, atinge praticamente todas as faixas etárias, né? Na criança está mais relacionado com hábitos, principalmente familiares, tá certo? E isso está aparecendo cada vez mais, né? E a partir da terceira, quarta década de vida, o nosso metabolismo cai. E como a nossa vida é cada vez mais sedentária, ligada mais a controle remoto, a coisas automáticas e instantâneas, e com uma dieta cada vez mais rápida, relacionada ali aos, digamos assim, aos fast foods, né? Torna-se cada vez mais difícil a partir da terceira e quarta década de vida controlar a doença. Então, hoje ela está presente na infância, adolescência, na vida adulta e na vida senil. Então, é um cuidado que a gente tem que ter em todas as especialidades, em todas as idades, porque realmente é uma doença que ela veio para
para atingir a população de maneira geral. Carol, e é possível mudar o paladar dessas pessoas, principalmente das pessoas que sofrem com sobrepeso e obesidade ao longo da vida, que é uma tarefa muito difícil, né? É. Você trocar um chocolate por um brócolis, uma couve-flor, talvez. Eu acredito que sim. Nós temos papilas gustativas, né, na língua, e elas têm memória. Então, se, por exemplo, você oferta para uma criança um salgadinho de pacote, que é extremamente condimentado, né? Existe até um desenho que o esquilo abre, você já viu? O esquilo abre o pacotinho. O pacotinho parece uma explosão, assim, que é uma explosão realmente de sabores ali. E aquilo, a criança que foi educada naquele ambiente, se eu ofereço uma maçã para ela, ela não vai sentir prazer, ela não vai sentir gosto, né? Mas uma criança que já é educada com aquele alimento, ela tem acesso aos dois, né? Ela vai para frente, ela vai saber escolher. E a gente consegue, na medida... Um exemplo prático aqui, o café, por exemplo, todo mundo ama. Hoje foi até um assunto meu lá com uma paciente minha, eu lembrei disso. Ela falou que tomava café com açúcar e aí ela falou assim, não, eu comecei a diminuir gradativamente, eu tirei uma colher por semana e tal, fui habituando, e hoje ela consome um café sem nada. Ou seja, ela educou o paladar. Então, na prática, a gente observa isso, as pesquisas mostram que sim, a questão mesmo é o ambiente que favorece a gente a ficar mais preguiçoso nesse sentido, porque realmente dá trabalho. Cozinhar, preparar os alimentos, é muito mais fácil eu comprar. Mas se eu educo o meu paladar ou faço um trabalho com ele, como o exemplo do café, por exemplo, e eu tomava um café com açúcar, hoje eu tomo um café sem nada, que antes eu achava amargo, mas hoje eu tenho prazer em tomar. Ou seja, eu eduquei meu paladar e a gente consegue fazer isso. Gradativamente, no seu tempo, respeitando como um exercício. Eu afirmo que a gente consegue, assim, na prática eu vejo que a gente consegue. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente retoma esse bate-papo, porque o De Bem com Você vai para o nosso último intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta.